Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, e no vídeo de hoje nós vamos tentar fazer uma síntese das 4 obras que estarão no vestibular da UERJ 2021. E para isso eu construí para vocês um quadro síntese de análise das 4 obras. Nesse quadro vocês vão ter o ano de produção da obra, nome da obra, em qual fase do vestibular da UERJ ela vai ser cobrada, ou seja, primeiro exame de qualificação, segundo exame de qualificação, prova de redação ou prova específica de língua portuguesa e literatura, tá? Vamos ter uma síntese de cada uma das obras, um resuminho, e vamos ter possíveis intertextualidades. Vamos começar por Triste Fim de Policarpo Quaresma. Lembrando que o quadrinho síntese que eu fiz para vocês vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, linkado pelo Drive, então vocês vão poder abrir, ter em casa, estudar esse material, tá bom? Então vamos analisar agora Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto. Bom, então eu trago para vocês o quadrinho que eu disse anteriormente. Vocês vão ter acesso a esse quadrinho, tá vendo? Como eu expliquei, teremos aqui os livros, o autor, um resumo sobre a obra, possíveis intertextualidades. Então, ó, temos todos eles. Triste Fim de Policarpo Quaresma, Assim na Terra como Embaixo da Terra, 1984 para a prova de redação e Sonetos, de Luís de Camões, para a prova específica. Agora vamos falar de Triste Fim de Policarpo Quaresma, livro que sai em formato de livro em 1914 e que é produzido originalmente em folhetins no Jornal do Comércio no ano de 1911. Ele sai durante 2 meses no Jornal do Comércio, à tarde, no período vespertino, tá? E vai narrar a história do nosso Major Quaresma, o nosso Policarpo Quaresma, o homem que mais amou o Brasil. Tá? Quaresma sofria desse nacionalismo ingênuo, desse ufanismo ingênuo, e se decepcionou com o Brasil ao tentar transformá-lo. Ele tenta transformá-lo de 3 formas: através da cultura, tentando transformar o Tupi-Guarani na língua oficial do Brasil, através de uma reforma agrícola que tinha como base a pequena propriedade, e através da política. Seu futuro, como o próprio título já anuncia, não foi nada bom. Ele acaba, pelas 3 tentativas de reforma do Brasil. Na sua primeira ele acaba preso, na segunda ele acaba falindo e na terceira ele acaba no paredão morto. Possíveis intertextualidades com Triste Fim de Policarpo Quaresma. É necessário, gente, vocês ficarem de olho nessas intertextualidades, sobretudo no vestibular da UERJ, que gosta de cobrar sempre intertextualidades, possíveis inspirações para os autores e também fatos de ordem histórica e social, né? Então, o que eu separei aí para vocês nessa parte de intertextualidades no que tange a Triste Fim de Policarpo Quaresma? As 3 quedas de Jesus na Bíblia. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal discutindo, essas 3 tentativas de transformação do Brasil, essa grande empreitada do Policarpo Quaresma para o Brasil, tá? Outra intertextualidade possível é com Dom Quixote, Cervantes, ao passo que Policarpo Quaresma ele luta contra os inimigos do Brasil e sempre acaba, como um certo visionário romântico, ingênuo. Ele sempre acaba sendo derrotado pelos principais vícios do Brasil, tais como corrupção, tais como clientelismo. Então, ele sempre será derrotado nesse sentido. É muito importante também que vocês olhem as reformas que o Brasil passou, sobretudo na Primeira República, tá? A reforma Pereira Passos e o higienismo proposto ali pela
pela reforma higienista da cidade, a expulsão dos mais pobres do centro da cidade, a própria criação do subúrbio a partir daí, tá? Então fiquem de olho, né, na reforma Pereira Passos, nesse seu caráter excludente, tá? Fiquem de olho no período da Primeira República como um todo e, sobretudo, do governo Floriano Peixoto, porque Floriano Peixoto é o único personagem histórico, ou seja, não ficcional da obra, e, sobretudo, nas questões, temos também aqui um vídeo falando sobre, né, o subúrbio e o suburbano na concepção da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Outras questões importantes: os universos públicos e privados das mulheres na transição do século XIX e XX. Atenção especial para as personagens Ismênia, tá? E Olga, que são personagens opostas, mas complementares. E um outro assunto muito importante na obra de Lima Barreto é o assunto da loucura. Então, é isso, galerinha. Atento a essas questões. Feita essa breve análise de Triste Fim de Policarpo Quaresma, agora vamos analisar o livro Assim na Terra como Embaixo da Terra, de Ana Paula Maia. Um livro de 2019, super recente, fresquinho, como a gente costuma dizer, acabou de sair do forno. Então vamos lá, vamos lá no nosso quadrinho, vamos analisar e refletirmos sobre essa obra. Assim na Terra como Embaixo da Terra, vai ser cobrada no segundo exame de qualificação da UERJ. É uma obra de 2019, super recente, de uma autora contemporânea, uma autora viva, chamada Ana Paula Maia. Bom, o que se destaca na obra de Ana Paula Maia? Sobretudo a capacidade que essa autora tem de representar o universo masculino, os universos masculinos, e com tamanha precisão, e com tamanha realidade e tamanho violência. Então, esse romance narra a história de prisioneiras e agentes da lei que vivem numa sinistra prisão, distante da cidade. Esse lugar é considerado um lugar total, ou seja, que todas as regras entre aquelas pessoas de convívio são estabelecidas ali, naquele universo. Essa ideia de sistema total é uma ideia que é muito trabalhada por um filósofo chamado Michel Foucault, tá? Então, no mesmo ambiente, esses homens, tanto os agentes do Estado, tá, os carcereiros, vamos colocar assim, como os prisioneiros, são totalmente animalizados e atomizados. O que quer dizer a expressão atomizado? Quer dizer que eles estão presos às suas individualidades e sem qualquer perspectiva de estabelecerem laços sociais. Então é uma vida totalmente individualista, no pior sentido hobbesiano, sendo que o homem é lobo do próprio homem. Lembrando o grande filósofo, século XVII, inglês, Thomas Hobbes, que tinha uma concepção bastante negativa da natureza humana. Então, Ana Paula Maia vai representar essa prisão e a angústia desses personagens totalmente animalizados. São personagens violentos, de um lugar que as relações sociais são impostas pela violência, pela ausência de laços de solidariedade, né? E por esse mundo totalmente, absolutamente violento. Tá? Possíveis intertextualidades para vocês estudarem nessa obra. Prisão e sistema correcional. Existe atrás, né, por trás aí da obra ficcional, uma pergunta: será que o sistema correcional ele realmente corrige? A prisão enquanto um sistema correcional, ela realmente corrige? Essa, não por acaso, também é a discussão do filósofo que apontei anteriormente, Michel Foucault, na sua obra, uma das principais obras de Michel Foucault, chamada Vigiar e Punir. Então há uma intertextualidade aí, sobretudo com a questão
da prisão como um sistema correcional. E vocês vão também ter que ficar atentos a questões como violência, animalização do homem, ausência de solidariedade entre os prisioneiros e os agentes carcerários, atomização do homem, manicômios, prisões, conventos, lugares que são totalmente fechados e que geram esse sistema que a gente vai chamar aí de sistemas totais, de controle total dos seres humanos. Vocês também podem olhar a obra de Irving Goffman, que é a sua obra mais famosa, que é a obra Manicômios, Prisões e Conventos, na qual ele vai analisar pessoas que vivem em manicômios, em prisões, em conventos, e o quanto esses sistemas aprisionam o indivíduo. O corpo do indivíduo é tratado como mais um número. Vale também a pena, como a gente já explicitou anteriormente, analisar a perspectiva de natureza humana ruim do homem, né? De Thomas Hobbes, e um filme muito bacana que eu trabalhei no início do ano com os meninos do pré-vestibular, chamado Relatos Selvagens, um filme argentino de 2011, muito premiado internacionalmente, e que vai tratar dessa animalização dos seres humanos e das relações brutais entre seres humanos. É isso aí, galera. E agora a gente vai falar de uma das distopias, se não a mais importante distopia criada pelo século XX, a obra 1984 de George Orwell, uma obra que está toda baseada em conceitos históricos e na sua própria historicidade de produção da obra. Por que, professor André? Porque essa obra é produzida em 1948, aí tem uma mudança aí dos números, né? 1948 vira 1984, o período da Guerra Fria. E essa obra, ela causa um impacto fantástico sobre o universo ficcional da literatura produzida no século XX e também, sobretudo, na concepção de uma obra enquanto uma distopia. Ela vai servir de exemplo para todas as literaturas distópicas posteriormente produzidas. Vamos analisar. A obra 1984 precisa ser rigorosamente analisada. Por quê? Gente, ela é a obra cobrada na prova de redação da UERJ. Todos nós sabemos o quanto o vestibular da UERJ, a prova de redação vale tanto qualitativamente quanto quantitativamente, né? Então, a redação ela vale muito para o vestibular da UERJ. Então, é um romance distópico escrito em 1948 no cenário do pós-Segunda Guerra Mundial. Narra uma sociedade futura que espelha tudo o que há de pior no seu presente histórico. E o que havia de pior no presente histórico de George Orwell, que é um pseudônimo, né, gente? George Orwell é um pseudônimo, tá? Vamos lá, o que havia de pior em 1948? Em 1948, como eu falei anteriormente, a gente está no contexto da Guerra Fria, um contexto de bipolarização do mundo. Parte do mundo era, né, capitaneado pelos Estados Unidos e pelo sistema de produção capitalista, e a outra parte do mundo era capitaneada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, de sistema de produção socialista. Então havia uma disputa política, militar e ideológica entre os dois países vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. E também a gente tem que parar para pensar que a gente está ali pensando, né, enquanto um trauma histórico, a questão do nazismo e a questão do Holocausto. O nazismo ele produz a primeira e única, ela é bem peculiar nesse sentido, sociedade totalitarista, de total controle do universo privado das pessoas pelo Estado.
George Orwell vai criar uma sociedade ficcional na qual os universos privados estão praticamente totalmente controlados pelo universo público e, sobretudo, pelo Estado, metaforizado na figura do Big Brother, o grande irmão, e o seu ministério mais poderoso de controle social, que é o Ministério da Verdade. Então, o nosso protagonista da obra, ele vai tentar fugir a essa sociedade e transformar essa sociedade. E ele vai encontrar pelo seu caminho sempre pessoas muito atreladas ao poder, ou com medo, ou por forma de empregos, né? Então, essa é uma sociedade totalmente, como, né, a obra da Ana Paula Maia, que a gente refletiu anteriormente, é um universo totalmente claustrofóbico, de controle, no qual as pessoas têm que todo dia ao sair de casa ou ao voltar, virar para a sua televisão, né, e se apresentar e apresentar o que vai fazer durante o dia. Uma sociedade na qual as memórias são controladas, onde há produção biográfica sobre o passado, onde há fake news e ausência de liberdades democráticas e liberdades civis. É muito importante, como fator de intertextualidade, vocês estudarem os fenômenos tecnológicos, os fenômenos midiáticos, como o próprio BBB, tá? O controle social pela tecnologia, né? Como que a tecnologia pode nos controlar. É muito bom, eu deixo como indicação a série Black Mirror e, sobretudo, 3 episódios dela: Queda Livre, 15 milhões de méritos e Momento Valdo. O controle da memória e da história, o revisionismo histórico é muito importante, né? A gente vive uma época na qual se nega no Brasil a escravidão brasileira, tanto por grupos políticos como pelo próprio presidente da República. Se nega a escravidão brasileira, se nega que houve uma ditadura no Brasil, e grupos políticos produzem, inclusive, documentários e séries com essas negações. Então, esse revisionismo histórico é muito importante em nossos tempos. Então, a UERJ não escolheu esse livro à toa. A luta pela história e o direito de fala das minorias sociais também é uma discussão importante em 1984. As ditaduras, elas são de direita e de esquerda, como afirma George Orwell nessa obra. E existe uma crítica aí muito forte do George Orwell. Mais à frente eu farei um videozinho sobre isso, ao stalinismo e aos regimes ditatoriais de esquerda que existiam naquela época de produção da obra em 1948. Vale muito a pena também vocês olharem a ideia de modernidade líquida de Zygmunt Bauman. Nós controlamos a tecnologia ou ela nos controla? É uma pergunta que está implícita e explícita na obra 1984 e poderia ser, sim, a pergunta na redação da UERJ 2021. Nós controlamos a tecnologia ou ela nos controla? E para fechar esse vídeo de síntese, vamos fazer uma brevíssima análise de sonetos de Luís de Camões. Vamos lá! E para falar de Luís de Camões, Sonetos, um livro escrito no século XVI, nada melhor que nós termos ao fundo a música Monte Castelo, do grupo Legião Urbana, que vai se basear, que vai ter como intertextualidade a obra Sonetos de Luís de Camões. E Camões vai ter como intertextualidade, né, para produzir esses versos sobre o amor, um outro livro, que é a Bíblia Sagrada. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, com Luís de Camões, com os sonetos, uma obra em formato de soneto. Então, vocês têm que dar toda a atenção a esse fato.
a UERJ escolheu Luís de Camões para livro da prova específica de língua portuguesa e literatura, para quem vai fazer carreiras nas áreas de humanas, comunicação, direito. Então, preste atenção, das 4 obras, é a única que é em formato de soneto. Na literatura, a gente costuma dizer, né, que a forma ela também influencia, tá, a qualidade do texto. Tá? Então, nós temos aqui uma forma diferente. Os outros 3 livros são romances. E aqui nós temos o soneto, uma literatura em verso, correto? Cujo gênero aí principal dos sonetos é o gênero lírico. O eu lírico representando, falando das suas angústias, do amor daquele homem quentista português que dominava o mundo. Cabe lembrar que Portugal é uma das potências do mundo nesse momento. E Luís de Camões, gente, para a literatura de língua portuguesa e todas as suas derivadas, como a literatura brasileira, é uma literatura fundacional. A língua portuguesa, a gente pode dizer que ela se efetiva, ela se institucionaliza com Luís de Camões, que em Portugal é um grande ícone, né? Luís de Camões, que está enterrado ao lado de Vasco da Gama, no Mosteiro dos Jerônimos. Bom, o que você tem aí de intertextualidade para essa obra? A formação histórica de Portugal enquanto primeiro Estado-nação, a formação da língua portuguesa moderna, como eu acabei de afirmar, Portugal, um país do Atlântico, formado pela tríade, o catolicismo, a navegação e a literatura. Então, no catolicismo, nós temos a igreja, nós temos a cruz, a navegação nós temos em Vasco da Gama a espada, e na literatura nós temos a pena. Portugal é formado pela cruz, pela espada e pelas penas de Luís de Camões. Muito importante também vocês terem como referência a música que a gente acabou de escutar brevemente, Monte Castelo, de Legião Urbana, e, sobretudo, a gente estudar, como a gente vai falar mais à frente e detalhadamente, o humanismo português. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse quadrinho com esse link vai estar na descrição do vídeo, aqui embaixo, disponível para vocês baixarem, imprimirem, estudarem. Isso que importa, e esse é o meu objetivo aqui com o meu canal e com os meus vídeos. Um grande abraço, se cuidem, estamos no auge da pandemia. Usem máscara quando forem às ruas, só saiam se for realmente extremamente necessário. Álcool em gel, sabão nas mãos. Quando voltarem das ruas às suas casas, deixem as roupas, lavem as roupas, tá? Grande abraço do professor André.